Fala galera, uma pergunta do Selmo. Essa é para causar atritos sobre comprimento de mangueiras para Keezer, Kegerator, chopeiras, etc e tal. Acompanha aí. Na verdade isso daí é o seguinte, ele perguntou aí quantos metros de mangueira ele precisa para linha de gás e para linha de líquido para fazer uma extração decente. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso mais completo, tá? Então eu vou mostrar na prática mesmo todas essas teorias que eu vou falar nesse. Mas assim, para hoje eu não consigo fazer. Essa daqui eu vou só responder o Selmo e depois eu vou, quando eu tiver pronto esse outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui que é a prática. Isso daí tem uma confusão absurda. Eu já vi camarada metendo com 40 metros de mangueira dentro do Keezer, 20 metros, 10 metros, 7 metros. E na hora que eu falo pro cara, eu falo, velho, corta isso daí, é do post-mix até a torneira. Ele fica meio, não vai funcionar, não vai funcionar. Não vou fazer isso, não vou. Tem uma outra mangueira aí, tem um outro tubo aí que você possa recortar e fazer o teste. E muitos fazem os testes e eu vou auxiliando e funciona. E por que eu digo que funciona com um tubo curto? Justamente pela questão de, isso eu falo para várias pessoas. Se não funcionasse, se a gente realmente precisasse de uma mangueira de 50 metros para fazer uma extração, 24 metros, 20 metros que seja, o barrilzinho da Heineken não funcionaria. Não tem mangueira do barril até a torneira. A torneira fica em cima do barril. Também não funcionaria o meu keg, por exemplo. O meu keg é torneira direto, em cima do barril, não tem mangueira novamente. Também não funcionaria um post-mix grande. Também não funcionaria aqueles barris com aquela torneira em cima. Não funcionaria nada disso. Por que funciona? Porque tem um ajuste de vazão. Lógico, se você não tiver esse ajuste de vazão, estiver usando uma piquenique, por exemplo, na piquenique você tem duas formas. Ou você reduz um pouco a pressão de extração, ou então deixa a cerveja bem gelada e carbonatação correta, tá? O importante de tudo isso aí, na real, é a carbonatação. Se a carbonatação estiver correta, é o que eu falo zoando e é verdade, você extrai com qualquer mangueira, com qualquer sistema, com qualquer tubo, qualquer torneira, não importa. Agora, os camaradas, eles acham que, putz, minha cerveja só está saindo espuma. Então, como só está saindo espuma, significa que a mangueira que eu estou usando é muito curta. E não é, galera, não é. Isso daí começou essa confusão porque o Jamal manja pra caceta, velho. A real é essa. Carbonatação eu aprendi praticamente vendo os vídeos dele. Só que assim, muita gente prefere um vídeo curto, explicando assim, ó, faz assim que vai dar certo. Putz, não é bem assim, cara. Quando a gente mexe com pressão, tem vários fatores que envolvem, não é tão simples assim, não tem um número mágico ali, faz isso daqui, beleza. Não existe isso, cada sistema é um sistema. E o Jamal comentou nessa série que ele fez, muito boa por sinal, que o tamanho da mangueira influencia na velocidade de saída do líquido. E isso influencia mesmo. Eu tenho uma chopeira aqui, só abrindo parênteses rápido, eu tenho uma chopeira que ela tem 24 metros de serpentina. Quando eu uso essa chopeira, eu posso conectar um barril numa pressão bem alta, que até o líquido conseguir dar a volta em toda essa serpentina, ele vai perdendo a velocidade, mas sem perder a carbonatação. Então, isso que é importante. Qual que é a diferença? A diferença é que, se eu estiver usando a serpentina, por exemplo, no fim, eu vou ter uma torneira italiana, por exemplo, no fim, essa torneira italiana ela vai ficar quase toda aberta. Aquele ajuste de vazão vai ficar quase todo aberto, para ter um fluxo contínuo. A quantidade de espuma vai ser a mesma, porque a carbonatação é a mesma, a pressão de extração é a mesma. Tá, e se eu tirar essa torneira e colocar em cima do barril direto? Eu não tenho mais esses 24 metros de mangueira. E aí, como é que vai funcionar? De tubo, no caso, mas como é que vai funcionar? Fecho a vazão. Fecho a vazão porque eu não preciso aquela vazão tão forte, porque ela não vai perder velocidade. Fecho a vazão e eu vou tirar do mesmo jeito. Vocês viram que enquanto eu falava aqui, eu mostrei aí uns vídeos funcionando e as pressões de extração alta. Qual que é o segredo? O segredo é o ajuste de vazão. E qual que é o maior segredo de todos? A carbonatação. A carbonatação das cervejas estavam perfeitas. A real é essa. A carbonatação estava muito boa de todos os vídeos que eu mostrei aí. Então, é necessário realmente uma mangueira de 200 metros? Não, não é necessário. Não é necessário. A não ser que eu tenha uma torneira americana sem ajuste, eu tenho uma no Catep sem ajuste, eu tenho uma Perlick sem ajuste. Pô, tá, não tem ajuste de vazão? Não tem. Não tem como regular a vazão desse cara? Não tem.
Tá, mas eu gostaria de manter a pressão de extração daquela cerveja. Vamos supor que seja uma cerveja, uma sour, que tem uma carbonatação alta. Então eu tenho que extrair ali em 1.1, 1.2, por exemplo, depende da temperatura, claro, mas eu tenho que servir ali com uma pressão um pouco mais alta. Então nesse caso até compensaria você ter uma mangueira, mas assim, cara, é mangueira mesmo, são muitos metros, não adianta colocar 1,5 m. Ah, ô Robinho, tá saindo muita espuma aqui, e olha que eu tenho 2 metros de mangueira aqui, hein, cara, putz, 2 metros e 30 centímetros dá quase o mesmo efeito, quase. É verdade, quase o mesmo efeito. Então, nesse caso, é o que eu disse para ele e deixo aqui. O ideal é você ter do boloque até a entrada da torneira ali. Só isso. No meu Keezer, eu tenho lá uns tubos soltos por cima, porque eu fiquei com dó de cortar, só por isso, entendeu? Mas eu tenho 3 torneiras aqui, eu vou deixar aí no vídeo para vocês, e vocês vão perceber que das 3 torneiras, uma delas eu uso uma mangueira de silicone curtinha. E agora, pergunta, e a extração, como que funciona? Vai funcionar bem? Vai funcionar bem, 100% bem. E no caso dessa mangueira, é a torneira do meio, daqui do meu Keezer, que é justamente a torneira belga. E as outras duas, uma é da ITEP e a outra é da torneira Stout. As duas torneiras minhas aqui, a belga e a Stout, tem ajuste de vazão. Com ajuste de vazão, não precisa mangueiras de quilômetros e quilômetros. Aquilo lá só vai servir para bagunçar seu Keezer, a real é essa. Porque, como eu disse, 2 metros não é uma quantidade significativa de tubo, tá? Reduzir o tubo pode funcionar também, funciona na verdade, mas novamente não é necessário se você tem uma torneira com controle de vazão, beleza? Ou se você tem algum sistema de controle de vazão. Eu, por exemplo, tenho um ball lock com controle de vazão. Se você tiver um camarada desse, fechou, cara, não precisa disso, beleza? O importante, o que é? Como eu disse, carbonatação. Alguns efeitos que a carbonatação excessiva causa. Primeiro, bolhas na linha de líquido. A linha de líquido, como o próprio nome diz, tem que ter líquido, somente líquido. Se tiver bolha ou subindo bolhas, essas bolhas nada mais são do que o CO2 se desprendendo do líquido e formando ali uma espuma, como se fosse o colarinho da nossa cerveja. Qual que é o erro aí? Pressão baixa. A pressão está baixa. Como a pressão está baixa, está permitindo que o CO2 da cerveja, do líquido, se desprenda. O que tem que fazer então? Aumentar a pressão. Aí você pode dizer, pô Robinho, mas eu já estou usando uma pressão muito alta. Beleza, você está usando uma pressão muito alta. Perfeito. Se você já está usando uma pressão muito alta e mesmo assim tem bolhas no sistema, a sua cerveja está super carbonatada. Não tem mágica. Infelizmente falando, a real é essa. Vou deixar um vídeo aqui em cima explicando mais sobre isso, como descarbonatar. Como descarbonatar é só aliviar o headspace, isso é fácil. Alivia o headspace, deixa lá, se precisar aliviar mais. Mas enfim, nesse vídeo aqui tem toda a teoria prática, mostro desvendo algumas coisas também. Tem muita teoria do tipo também, você está fazendo muita espuma na extração, alivia a pressão, baixa a pressão que funciona. E lá eu mostro que não funciona e explico por quê, beleza? Tudo naquele vídeo, dá uma olhada. Mas enfim, respondendo a sua pergunta aí, Selmo, novamente reafirmando e afirmando comprimento da mangueira do barril até a torneira. Só, não precisa mais do que isso, beleza? E o restante você tem que acompanhar. E o importante, o mais importante de todos, acerta a carbonatação. Acertou a carbonatação, você não vai ter problema com nada. No exemplo desse vídeo que eu falei agora há pouco, nesse exemplo eu comentei, se você pega uma cerveja flat, põe ela no barril e extrai a 5 bares, né? Tô falando 5, que é impossível fazer isso, mas se você conseguir extrair a 5, vai fazer espuma? Não vai. Vai sair só espuma? Não vai. Por quê? Porque não tem CO2 no líquido. Então o que faz a espuma não é a pressão de extração, mas sim a quantidade de CO2 que tem no líquido, beleza? Bom galera, essa é uma dúvida que aparece muito. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo mostrando aí tudo isso, mostrando mangueiras longas, mostrando mangueiras curtas, comparando o mesmo estilo. Vou ter que supercarbonatar uma cerveja, mas eu vou fazer isso num barril pequenininho. Vou ter que supercarbonatar uma cerveja para mostrar que não vai funcionar, independente da quantidade de mangueira que eu vou usar. Enfim, é um vídeo que vai dar trabalho pra caceta pra fazer, por isso que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer logo mais explicando tudo, beleza? Tamo junto, muito obrigado por assistir, cheers! Tem muita teoria do tipo, tem muita teoria do tipo também, você tá fazendo muita espuma na extração,